E abra sua Bíblia comigo, segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Eu vou ler o verso de número 9. E eu quero extrair com vocês algumas lições do capítulo 1 e o capítulo de número 2. Lições simples, mas que falaram ao meu coração e acredito que Deus vai falar com você também, porque afinal de contas não são as minhas palavras, mas é a palavra de Deus. E como ela mesmo diz, ela é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e é a única que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus vai aonde um médico não chega, um psicólogo não alcança, um psiquiatra não consegue penetrar, nem mesmo uma mãe conhece. A palavra de Deus tem esse poder tremendo de penetrar na vida do homem e de transformá-lo para melhor. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, quero ler o verso de número 9 com você. Se encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero te render graças, quero louvar o teu nome. Deus, muito obrigado por esse tão grande privilégio de mais uma vez estarmos aqui reunidos na tua casa, esse lugar tão especial e maravilhoso, onde podemos sentir a tua presença, onde podemos meditar na tua palavra. Deus, mais uma vez, usa de misericórdia para comigo, me ajuda, Senhor, a explanar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Que mais uma vez nesse lugar o teu povo seja abençoado, sua igreja seja edificada e o seu nome seja engrandecido. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Sempre antes de pregar, aquela ajudinha básica, você vai olhar para pelo menos uma pessoa perto de você, você vai dizer para ela: hoje você está elegante demais. Vai, irmão, sem gaguejar. Não gagueja não, irmão, em nome de Jesus. Feio é o diabo, filho de Deus é o quê? É bonito e arrumado. Você é a imagem e semelhança do Senhor, você é a coroa da criação, você é o que há de mais especial nessa terra. Aqui eu sempre digo, porque verdade é para ser dita, falada, repetida e reforçada. Até o homem era bom, mas depois do homem ficou muito bom. E Deus não te criou para desgraça, Deus não te criou para derrota, Deus não te criou para miséria. Deus criou você para crescer, Deus criou você para avançar, Deus criou você para conquistar, Deus criou para que você possa assim desfrutar do melhor desta terra. Aqui eu sempre cito Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ele é o quê? Galardoador, não é condenador, não é acusador, é galardoador, abençoador, recompensador daqueles que o buscam. Tem alguém que veio buscar o Senhor aqui nessa noite? Então creia, meu irmão, que tem bênção para você. Eu creio que você já está sendo abençoado nesse culto, e eu creio que Deus tem bênção, que Deus tem vitória, que Deus tem milagre, que Deus tem resposta, que Deus tem direção, que Deus tem tudo aquilo que nós precisamos. Aleluia. Eu vou voltar aqui depois para o versículo de número 9, mas nós vamos começar no capítulo de número 1. Irmãos, nós lemos no último mês o primeiro livro dos Reis. Esse mês nós estamos lendo o segundo livro dos Reis. O primeiro livro dos Reis e o segundo livro dos Reis eram um livro só. Eles foram divididos em dois livros a partir da Septuaginta, que era a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então, a partir da tradução da Septuaginta, foi dividido em primeiro e segundo Reis. E nosso saudoso pastor, meu avô, pastor Gilberto Gonçalves Malafaia, que sempre ensinava: não é primeira Reis, não é segunda Reis, porque não é carta, é livro. É por isso que é primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis. Mas essa divisão só ocorre então depois da Septuaginta. E é muito interessante. No primeiro e segundo livro dos Reis nós temos a história de Israel, nós temos desde o reino unificado, os últimos dias de Davi, a divisão do reino depois do filho de Salomão, Roboão, nós temos a divisão do reino, e até os últimos dias, quando acontece então o exílio na Babilônia. São perto de 400 anos de história relatada no primeiro e no segundo
Livro dos Reis. Os dois principais profetas do primeiro e do segundo livro dos Reis é o profeta Elias e o profeta Eliseu. Você vai perceber isso, e você vai ver isso. E é muito interessante também, porque no primeiro e no segundo livro dos Reis nós vemos o poder de Deus, a fidelidade de Deus ao seu povo, a sua palavra, as suas promessas, e o juízo de Deus no decorrer da história. Mas vamos aqui a algumas poucas lições que o Espírito Santo colocou no meu coração, lições muito simples e práticas, mas que abençoaram a minha vida, eu acredito que vão abençoar a sua vida também. Você está olhando aí para o capítulo de número 1? Olha que interessante. Vamos ler aí o versículo de número 1, versículo de número 2, que diz assim: E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes: Ide, e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para ides consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Olha aqui para mim. Essa história aqui já é muito interessante. Fica muito claro aqui que Acabe morre, e quem começa a reinar então é Acasias. E nós encontramos então aqui um primeiro problema, uma primeira dificuldade relatada a respeito de Acasias. Ele sofre um acidente, e por causa desse acidente ele adoece, e ele então manda que mensageiros vão a Baal-zebube para procurar, para consultá-lo se ele sararia daquela doença. E Deus então, ele envia Elias a esses mensageiros para confrontar o rei Acasias e perguntar: porventura não há Deus em Israel, para ides consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Aqui nesse primeiro momento, nesse primeiro relato, eu quero trazer um alerta aos pais. Por quê? Porque o que fez Acasias, numa primeira dificuldade, num primeiro momento, ao invés de consultar ao Senhor, mandar que se consultasse a Baal? Por que Acasias, nesse seu primeiro problema, nessa sua primeira situação complexa, quando ele sofre um acidente, quando ele se encontra doente, ele, ao invés de buscar a Deus, ao invés de consultar ao Senhor, ele manda que se consulte a Baal? E a gente entende isso quando a gente olha para os pais de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel. Acabe, que foi um rei terrível. Jezabel, que nós conhecemos muito bem, e que a Bíblia relata. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 16, fala a respeito de Jezabel. Era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. No primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, no versículo de número 25, diz que Jezabel incitava Acabe a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E do primeiro livro dos Reis, lá no capítulo de número 18, nós temos um momento muito especial das Escrituras, uma história que muitos conhecem, que é quando o profeta Elias, ele desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo. E é interessante que quando Elias ele vai propor esse desafio, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, lá no versículo de número 19, quando ele vai falar com Acabe, ele diz: Acabe, você vai convocar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então, irmãos, eu acredito que o que faz com que Acasias, num primeiro momento de dificuldade, numa primeira crise que ele se encontra, ao invés de consultar a Deus, ele consulta a Baal, é porque ele viu isso na sua própria casa. É porque ele viu isso na sua própria família. E aí aqui eu aprendo uma lição importantíssima e eu quero que você aguste o seu ouvido. O que alimenta a sua casa decide o rumo da sua vida e da vida dos seus filhos. O que alimenta a sua casa decide o rumo dela. Na mesa de Jezabel comiam os profetas de Baal.
Na mesa de Jezabel comiam os profetas de Aserá. E eu quero perguntar para você, o que tem sido dado na sua mesa? Qual é o alimento que tem sido colocado na sua casa? Porque o que alimenta a sua casa vai decidir o rumo dela. Se a gente na nossa mesa tem colocado o individualismo, a avareza, a carnalidade, se a gente na nossa casa tem alimentado com inveja, com maldade, com indiferença, com frieza, com religiosidade, isso vai decidir o rumo da nossa casa. Mas eu quero declarar no nome de Jesus que aqui não, que na sua casa não tem alimento de maldade, não tem alimento de ganância, de inveja, de avareza, de fofoca, de perversidade, de indiferença, de frieza. Na minha e na sua casa, não. Mas a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que temos colocado na nossa mesa. Porque você pode ter certeza, o que os nossos filhos veem na nossa casa e na nossa mesa, eles tendem a reproduzir. O que os nossos filhos veem na nossa casa e na nossa mesa, eles tendem a reproduzir. Muitas vezes as pessoas se perguntam, rapaz, de onde esse menino tirou isso? Por que ele está xingando? Será que ele não está vendo você xingar? Muitas vezes as pessoas não entendem, rapaz, por que essa criança está tão violenta? Será que na sua casa não tem sido alimentado um ambiente hostil e de violência? Mas eu não sei por que esse menino está mentindo tanto. Será que ele não está vendo você mentir? Porque o que os nossos filhos veem na nossa casa e na nossa mesa, eles vão reproduzir. Eu aprendo aqui com Acasias, que quem nós vemos, ou quem nós trazemos para a nossa mesa, nossos filhos vão buscar. Eu tenho certeza que Acasias viu por muitas vezes e por muitos dias, na mesa da sua casa, profetas de Baal. E por causa disso, num primeiro momento de crise, num primeiro problema que surge, ao invés de consultar a Deus, ele manda que se consulte a Baal. Então nós temos que ter muito cuidado com quem nós estamos trazendo para a nossa casa e para a nossa mesa. Porque quem trazemos para a nossa casa e para a nossa mesa, você pode ter certeza, os nossos filhos da nossa casa vão buscar. Mas eu quero declarar no nome de Jesus que aqui não. Que aqui existem pais que vão alimentar a sua casa de amor, de paz, de alegria. Aqui existem pais que vão alimentar a sua casa da palavra de Deus. Aqui existem pais que vão alimentar a sua casa de oração. Aqui existem pais que vão alimentar a sua casa de bênçãos. Aqui existem pais que vão alimentar a sua casa com a presença poderosa do Espírito Santo. Porque, irmãos, não adianta apenas estar em casa. A gente tem que decidir o que vai alimentar a nossa casa. Hoje, mais do que nunca, a gente vive dias, irmãos, onde nós estamos vendo várias vozes, várias pessoas que influenciam, várias pessoas que trazem banquetes para a nossa casa. Eu tenho filhos adolescentes, irmãos, e eu sei como é que é isso. Eu vou lá e eu olho o celular, e eu vejo com quem está falando, e eu vejo que vídeo está vendo. E eu vejo aquilo que eles estão absorvendo, porque, irmão, muitas vezes a gente pode estar dentro de casa, mas quem está alimentando a nossa casa não somos nós. E a gente precisa estar muito atento ao que está alimentando a nossa casa. Ei, pastor Tiago pregou aqui ontem, use a autoridade que Deus te deu. Use a autoridade que Deus te deu. Quem tem que alimentar a sua casa é você. Quem tem que alimentar a sua casa é você. Você é responsável pela sua casa, pela sua família e pelos seus filhos. Se precisar chamar para conversar, chama para conversar. Olha no olho e explica, orienta, ensina. Faça a sua parte. Faz o que você tem que fazer, o que a Bíblia nos orienta. Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que ele deve andar. Esse é o meu e o seu papel. É alimentar a nossa casa com a verdade, alimentar a nossa casa com a palavra, alimentar a nossa casa com os princípios das Escrituras Sagradas, e Deus vai fazer a parte dele, mas a nossa parte nós precisamos fazer. O Salmo de número 44 diz: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado os feitos que fizestes na antiguidade.
Irmãos, eu e você somos responsáveis por sentar com os nossos filhos na nossa casa e contarmos para eles o que Deus fez na nossa vida, o que Deus fez na nossa família, como Deus está agindo, como Deus está trabalhando, como Deus está operando. Eu e você precisamos alimentar a nossa casa, e eu quero declarar que a minha e a sua casa não vai ser uma casa que vai matar profeta. A minha e a sua casa vai ser uma casa que vai gerar profetas de Deus. A minha e a sua casa não será casa de Jezabel, a minha e a sua casa será casa de Ana, casa que vai gerar profeta, que vai fazer a diferença, que vai pregar a palavra, que vai honrar e glorificar ao nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Quero declarar, meu irmão, que a minha e a sua casa será a casa do Salmo de número 128. Homens, você será abençoado e próspero. Mulheres, vocês serão como videira frutífera. Nossos filhos serão como brotos de oliveira em volta da mesa. Essa é casa abençoada, é casa frutífera, é casa que vai crescer, é casa que vai florescer, no nome de Jesus. Seja a boca de Deus para quem está perto, diga para ele aí: sua casa é casa abençoada. Muito cuidado, irmãos. Fica um alerta para mim e para você, porque o que alimenta a nossa casa decide o rumo dela. Eu acredito que Acasias, nesse primeiro momento, nesse primeiro relato acerca dele aqui, já diz que ele vai procurar outros deuses que não o Senhor, porque ele viu isso na sua própria casa. Uma segunda lição que eu aprendo aqui, interessante. Deus diz a Elias que confrontasse Acasias por procurar outro que não ele. Então eu já aprendo aqui uma segunda lição. Nunca troque Deus pelo que quer que seja, irmão. Nunca troque Deus pelo que quer que seja. A minha e a sua expectativa, a minha e a sua confiança, a minha e a sua esperança, a minha e a sua adoração devem ser somente e exclusivamente ao Senhor. Qualquer outra coisa que se coloque no lugar de Deus afronta a Deus. Qualquer outra coisa que se coloque no lugar de Deus, a Bíblia diz que é abominação. O colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus é idolatria. E Deus, Ele odeia a idolatria, Ele abomina a idolatria. O primeiro mandamento, está lá dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, verso número 3. Não tenhais outros deuses diante de mim. Deus precisa ser o primeiro, Deus precisa ser a prioridade, Deus precisa ser aquele que em qualquer situação, em qualquer circunstância, seja lá o que for, Deus precisa ser sempre o primeiro, na minha e na sua vida. Nós precisamos buscar a Ele, nós precisamos consultar a Ele, nós precisamos falar com Ele, nós precisamos clamar a Ele. Deus precisa ser primeiro. Nós jamais podemos deixar que qualquer outra coisa entre no lugar de Deus. Irmão, esteja claro na sua mente e no seu coração. Deus falou comigo. Meu irmão, toda a suficiência está no Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos está no Senhor. E entenda que a resposta, ela nunca vai estar longe dEle. A resposta nunca vai estar longe dEle. Meu irmão, Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias, Deus usa planos, métodos, projetos, Deus usa situações, Deus usa recursos, mas jamais se esqueça que tudo precisa passar por Ele. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, nós temos a história da multiplicação dos pães e peixes. É interessante. Os discípulos começam a ficar desesperados porque o dia começava a baixar. Tinha uma grande multidão. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: ô mestre, manda todo mundo embora, porque a gente não tem como alimentar essa multidão não. Manda todo mundo para procurar o que comprar, aonde comprar, porque nós não temos como alimentar essa multidão. Os discípulos estão pensando que a resposta está longe de Jesus, quando eles só viram o milagre,
quando eles passaram aquilo que tinha por Jesus. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. A minha e a sua resposta, o meu e o seu recurso, tudo aquilo que a gente precisa, nunca vai estar longe do Senhor, sempre vai estar perto do Senhor. O que você precisa não está longe de Deus, o que você precisa está com Deus. Deus, Ele usa pessoas, Deus, Ele usa circunstâncias, Deus, Ele usa planos, projetos, métodos, recursos, mas jamais se esqueça que tudo provém do Senhor. Davi entendia isso, é por isso que no Salmo 20, o verso de número 7, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Provérbios capítulo de número 21 e o verso de número 31 diz que o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Jamais se esqueça que tudo na minha e na sua vida é Deus, irmãos. É Deus que vai agir, é Deus que vai operar, é Deus que vai tocar, é Deus que vai enviar, é Deus que vai multiplicar, é Deus que vai fazer crescer, é Deus que vai mudar. Nunca troque Deus pelo que quer que seja. Confia no Senhor. Seja a boca de Deus para quem está perto de você e fala para ele: ei, confia em Deus. Confia em Deus. Eu aprendo uma terceira lição nesse capítulo de número 1 aqui do segundo livro dos Reis. Acasias, ele manda mensageiros para que fossem consultar ali a Baal. Ele recebe então um confronto, quando esses mesmos mensageiros voltam com a mensagem de Elias que diz: não tem o Senhor para consultar aqui não? Por causa disso, você vai morrer. Foi a palavrinha que Elias mandou dizer para o rei. Aí Acasias, ele discerne: quem é esse homem? Como é que é a roupa dele? Está aí no versículo número 7, você pode olhar. E ele lhes disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhes disseram: era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. Aí versículo de número 9. Então lhe enviou um capitão de 50, e subindo ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, falando a respeito de Elias, disse-lhe, o capitão disse para Elias: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu, e consumiu a ele e aos 50. E tornou o rei, rapaz, esse rei aqui, ele estava que estava. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50, e este lhe falou e lhe disse: homem de Deus, assim diz o rei. Agora já até mudou, agora não é só mais desce não. Desce depressa. Esse já veio com mais marra ainda. Versículo 12. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias. Esse aqui, acho que ele já aprendeu a lição. Mas vamos voltar aqui nesses outros dois. Porque esses outros dois, que vieram antes, vieram com o mandado do rei para pegar Elias, para fazer com que Elias descesse. E Elias então manda que fogo do céu descesse, e o fogo do céu desceu e consumiu a esses homens. E aqui eu aprendo uma lição: nenhuma força humana pode contra Deus. Nenhuma força humana pode contra Deus. Irmão, pode ser quem for, pode ter a posição que for, pode ter o recurso que for, nenhuma força humana pode contra Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e ninguém pode resistir ao nosso Deus. Um texto que eu gosto demais e cito ele aqui de vez em quando, que é Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia,
eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nada e ninguém pode contra o teu Deus. E eu creio que se Deus colocou essa palavra aqui no meu coração, é porque quem sabe existe alguém aqui, que de repente forças humanas têm se levantado contra você. Meu irmão, eu não sei se é um sistema, eu não sei se é uma influência, eu não sei se é experiência, eu não sei se é riqueza, eu não sei se é poder humano, eu não sei se são armas, eu não sei se é tribunal, eu não sei se é exército, eu não sei o que é, mas nenhuma força de homem pode ir contra o teu Deus. Basta uma palavra e a situação muda, meu irmão. Basta uma palavra e tem que bater em retirada. Basta uma palavra e tem que se render. Basta uma palavra e tem que se submeter. Basta uma palavra e a circunstância muda. E esse quadro é transformado. Não existe força humana que pode ir contra Deus. E eu acho interessante, irmão. Esse rei aqui, ele falou, vou mandar esses mensageiros, eu vou mandar esses capitães lá. E vamos ver se esse Elias está com vontade mesmo. E é interessante, porque você lembra que Elias já tinha recebido uma vez mensageiros de uma pessoa de autoridade? Quando ele faz o desafio lá no Monte Carmelo, e ele derrota todos os profetas de Baal, e Jezabel fica sabendo, o que Jezabel faz? Manda um mensageiro lá para Elias, que assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã, a essa hora, você não tiver como um dos profetas que você matou. Jezabel mandou um mensageiro para dizer para Elias, Elias, para você acabou, para você não tem mais jeito, para você não dá mais não. E o que Elias faz? O que Elias faz? Elias é dominado pelo medo. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. E ele vai para um lugar deserto, ele deixa o seu servo, ele vai para debaixo de um zimbro, ele pede a sua morte, ele acha que para ele já acabou, ele acha que para ele não tem mais jeito, ele acha que para ele não tem mais solução. Meu irmão, eu creio que Satanás aqui pensou, mais uma vez agora eu vou mandar um mensageiro para ele lá. E mais uma vez agora Elias vai temer, Elias vai correr, Elias vai parar, Elias vai se esconder, Elias agora vai pedir a sua morte de novo. Mas Elias agora está diferente. Elias agora falou, não. Eu sei que maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Meu irmão, eu creio que se Deus colocou essa palavra aqui no meu coração, tem gente aqui, o inimigo está pensando que você é a mesma pessoa de antes. O inimigo está pensando que você é aquele que desiste fácil, que você é aquele que joga a toalha, que você é aquele que vai parar, que você é aquele que vai retroceder, que você é aquele que vai desistir, que você é aquele que vai sucumbir. Mas ele não sabe que você agora está diferente. Ele não sabe que você agora sabe que existe um Deus todo-poderoso, que não existe força humana que pode ir contra o Senhor. E eu vim aqui para declarar, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai se esconder, você não vai temer. Eu vim aqui com uma palavra, de repente o inimigo está tentando desestabilizar você, está tentando colocar pavor, está tentando colocar tristeza, está tentando colocar angústia no seu coração. Não, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai sucumbir a pavor, você não vai sucumbir a depressão, você vai vencer, você vai avançar, você vai conquistar, você vai ver Deus agir na sua vida. Oh, aleluia! Oh, meu irmão, creia! Não vai te desestabilizar, não. Não vai tirar a tua paz, não, no nome de Jesus, não. Não vai tirar a tua alegria, não. Você vai vencer, você vai avançar, você vai romper. Assim como Elias usa da autoridade que Deus te deu, meu irmão, no nome de Jesus. Repreende esse mal no nome de Jesus. Repreende essa situação aí no nome de Jesus. Declare palavras proféticas que Deus vai agir, que Deus vai mudar, que Deus vai transformar, que Deus vai te abençoar, que essa porta vai se abrir no nome de Jesus. Porque nenhuma força humana pode ir contra Deus. É como eu falei para você, e a gente leu aí, é interessante. Que aí o terceiro capitão, ele aprendeu. Ele se colocou de joelho.
Ele suplicou, homem de Deus, está aí no versículo de número 13, no finalzinho do texto. Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo do céu, eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora, versículo 14, está aí, porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com esse aí, e não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Aqui eu aprendo uma outra lição, uma quarta lição aqui nesse capítulo de número 1. Sabe o que eu aprendo aqui com esse capitão? Eu aprendo com ele que o quebrantamento abre a porta da misericórdia. O quebrantamento abre a porta da misericórdia. Ele se quebrantou. Ele reconheceu as suas limitações. Ele reconheceu as suas fragilidades. Acima de tudo, ele reconheceu que existe um Deus que é Senhor, que está no controle de todas as coisas. Irmãos, a gente precisa entender que o quebrantamento abre a porta da misericórdia. Mas sabe qual é o problema hoje? É que tem gente errada, mas está errada e ainda é soberba. Tem gente fraca, mas é fraca e ainda é soberba. Tem gente em pecado, está em pecado e ainda é soberbo. Tem gente precisando, está precisando, ainda é soberbo. Meu irmão, em nome de Jesus, que eu e você possamos entender que a soberba não abre portas, a soberba fecha a porta. Porque a Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Meu irmão, o que é resistir? Resistir é impedir. Resistir é paralisar. Resistir é se opor. Deus, ele se opõe ao soberbo. Deus, ele paralisa ao soberbo. Deus, ele impede o avanço do soberbo. Mas Deus, ele dá graça aos humildes. É na humildade, é no quebrantamento que a graça flui, que o favor flui, que a bondade flui, que o amor flui. Irmãos, eu e você, a gente precisa entender, não é na soberba, é na humildade. A soberba é muito pelo contrário, Provérbios 16, 18. Porque a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Quer cair? Quer ter prejuízo? Seja soberbo. Ô meu irmão, está precisando? Está necessitando? Vem humilde. Vem quebrantado, vem por baixo, vem reconhecendo as suas falhas e as suas limitações, e você pode ter certeza, você não serve, eu já falei aqui, nós não servimos a um Deus carrasco, nós não servimos a um Deus acusador nem condenador. É interessante isso aqui, porque esse capitão vem e ele se rende, esse capitão vem, ele se dobra e Deus fala, ei, Elias, com esse aí você vai, porque se tem quebrantamento, a porta da misericórdia está estendida. Ô meu irmão, se a gente reconhece os nossos erros, se a gente reconhece as nossas falhas, você pode ter certeza, tem misericórdia de Deus estendida para mim e para você. O Salmo de número 51, verso de número 10, que é o nosso texto áureo desse mês, o Salmo de número 51 relata um clamor de Davi, para que Deus pudesse o perdoar. E Davi diz, cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim, Senhor, um espírito reto. Lá no versículo de número 17 diz por quê? Porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Quando você chega diante de Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito, você pode ter certeza, o Senhor é aquele que estende a sua boa mão sobre você, o Senhor é aquele que estende a sua misericórdia, e Ele muda a sua vida, e Ele te ajuda, e Ele te sustenta, e Ele te apoia, e Ele te ergue, e Ele te levanta, e ainda que você tenha feito coisas erradas, e ainda que muitas vezes você possa ter falhado, mas o Senhor é aquele que te estende a mão, o Senhor é aquele que te levanta, o Senhor é aquele que muda a tua vida, o Senhor é aquele que muda a tua história, o Senhor é aquele que tem misericórdia para você. Mas que eu e você possamos agir com quebrantamento. Eu já quero pedir para o Flávio, vem cá me ajudar, que eu já vou terminar. São 5 lições muito simples e práticas. Um alerta aos pais, para a gente poder entender que Acasias, eu acredito, que ele toma a decisão que ele toma,
porque ele viu isso na sua própria casa, e a gente tem que ter cuidado, porque o que alimenta a nossa casa decide o destino dela. Nós jamais devemos trocar Deus por qualquer coisa que seja. Deus precisa ser o primeiro, Deus precisa ser o Senhor. Deus precisa ser aquele a quem nós buscamos, seja qual for a situação, antes de qualquer outra pessoa, antes de qualquer outra solução, antes de qualquer outro recurso, busque ao teu Deus. A gente aprende que nenhuma força humana pode ir contra Deus. A gente aprende que o quebrantamento, ele abre a porta da misericórdia. E a quinta e última lição, e a gente vai lá para o texto que eu li aqui no início. Quando Elias diz para Eliseu, ele está prestes a ser tomado, no capítulo de número 2. Depois de uma caminhada com Eliseu, de mais de 10 anos de serviço, estarem juntos, e Deus diz que irá tomá-lo, Elias diz para Eliseu, pede-me o que você quiser, aquilo que eu te faça, antes de que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Existem algumas conjecturas do que significa esse pedido de Eliseu para Elias. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Alguns dizem que Eliseu ali estava querendo fazer o dobro do que Elias havia feito. Outros dizem que não, ele estava querendo uma expressão de mais poder, de mais autoridade do que Elias possuía. Outros dizem que o que ele queria ao usar essa expressão, que era uma porção dobrada do teu espírito, era dar continuidade ao ministério de Elias, que era o profeta mais importante da época, o profeta que confrontava reis, o profeta que operava milagres extraordinários da parte de Deus. E existem outros que ainda dizem que essa expressão quer dizer que ele queria ser o sucessor. Ele queria ser reconhecido como o filho de Elias. Por isso ele faz essa declaração de porção dobrada, que está lá esse direito de primogenitura de Deuteronômio, capítulo 21, e o verso de número 17. É o que os estudiosos dizem a respeito do porquê, ou do que significa essa expressão de porção dobrada. Irmão, não posso te afirmar o que é. Mas o que eu posso falar para você é que uma coisa é certa, e aqui é a lição que eu aprendo. O que eu aprendo aqui com Eliseu, quando ele pede para Elias, que é porção dobrada do seu espírito, o que todas essas conjecturas, que tudo isso aqui demonstra uma coisa só. Eliseu queria frutificar. Eliseu queria frutificar. Disso nós não temos dúvida. Se era mais poder, se era fazer o dobro dos milagres, se era dar continuidade, se era ser reconhecido como primogênito de Elias, eu não sei, mas uma coisa é certa: Eliseu queria frutificar. Eliseu queria gerar. Eliseu queria produzir. Eliseu queria fazer algo para o reino. Eliseu queria colaborar. Eliseu não queria ficar parado. Eliseu não queria ficar confortável. Eliseu não queria ficar acomodado. Eliseu não queria ficar satisfeito. Eliseu queria frutificar. E o Espírito Santo falou ao meu coração: e você, meu filho, quer? Eu pergunto para você o que o Espírito Santo perguntou para mim: e você, Adevec Taquara, quer? Será que realmente você quer frutificar? Será que realmente você quer gerar? Será que realmente você tem procurado fazer a obra de Deus? Será que realmente você tem procurado dar frutos nesse tempo? Porque hoje não é Elias não, irmão. Hoje não é Eliseu mais não. Hoje sou eu e você. Hoje Deus quer usar a minha vida. Hoje Deus quer usar a sua vida. Nós somos aqueles a quem Deus escolheu para estarmos nesse tempo, nessa hora. E eu aprendo com Eliseu: para frutificar, tem que desejar. Para frutificar, tem que ter disposição.
E para frutificar, tem que sempre depender de Deus. Para frutificar, tem que desejar. Só frutifica quem deseja, irmão. Quem não deseja não vai frutificar, não. Só frutifica quem valoriza. Só frutifica quem entende que Deus chamou, que Deus escolheu, que está aqui por um propósito, que não está aqui à toa, que não é acidente, que não é coincidência, mas é porque existe um Deus no céu que nos ama, que nos criou, que nos trouxe a essa terra nesse tempo, nessa época e nessa geração, como a sua palavra diz. Ele nos escolheu, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, antes da fundação do mundo, antes que qualquer coisa fosse criada, eu e você já estávamos na mente de Deus. Você não é obra do acaso, você é fruto do propósito eterno de Deus para esse tempo, e Deus quer te usar. Mas você precisa desejar, tem que querer, tem que reconhecer, tem que valorizar, tem que ter disposição. Porque quando a gente olha aqui para o capítulo de número 2, você pode ler depois. Quer frutificar? Quer ter poder? Quer gerar? Pode ter certeza. Pode ter certeza, vai ter empecilho, vai ter dificuldade, vai ter gente que vai zombar, vai ter gente que vai rir, vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que não vai acreditar, vai ter gente que vai se opor. Só aqui no capítulo 2 a gente já vê isso, porque outros sabiam que Elias ia ser tomado, e diversas vezes aqui, Elias por diversas vezes fez prova com Eliseu, eu vou sair, você fica aí. Eu vou sair, você fica aí. Eliseu, eu não te largo, eu não te deixo. Onde você for, eu vou. Onde você estiver, eu estou contigo. Elias estava testando. Deus testa a gente de vez em quando, irmão. Não larga não, não abandona não, não deixa não, não olha para trás não. Tenha disposição para experimentar tudo aquilo que Deus tem para você. Vai ter oposição, porque que teve? Eliseu, você não está sabendo, vai ser tomado de ti, hein? Eliseu vai ser tomado. Eliseu, eu sei, fica quietinho aí vocês. Depois você lê, fica quietinho aí vocês. Eu estou aqui no meu foco. Eu estou aqui na minha caminhada, ninguém vai me tirar da rota, ninguém vai me tirar do rumo, ninguém vai roubar aquilo que é meu. Eu vou frutificar, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou ver Deus agir na minha vida como Deus agiu na vida de Elias. Meu irmão, tenha disposição. Pode enfrentar a zombaria, podem rir de você, podem criticar você, podem não acreditar em você. Meu irmão, quem precisa acreditar, já falei isso aqui, vou repetir. Existem duas pessoas que precisam acreditar em mim e em você. Uma já provou que acredita, é por isso que você está vivo, que é Deus. Se Deus não acreditasse em você, você não estava aqui não. Você está aqui porque Deus já está demonstrando, eu acredito em você. E quem mais precisa acreditar em você é você mesmo. É você que precisa acreditar que Deus te escolheu, que Deus te chamou, que Deus quer te usar, que Deus tem uma unção para a sua vida. Deus já provou que acredita, é por isso que você está vivo. Deus já provou que acredita, é por isso que nós estamos aqui hoje. Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Ele pagou o preço por mim e por você. Deus não precisa provar mais nada, Ele já provou que acredita em você. Ele já provou que ama você. Ele já provou que tem o melhor para a sua vida. Agora você precisa acreditar. Acredite no seu chamado, acredite que Deus te escolheu, acredite que Deus quer te usar. É desejo, é disposição, e eu aprendo aqui, é sempre total dependência de Deus. Total dependência de Deus. Porque quando Eliseu pede para Elias a porção dobrada, no versículo 10, a resposta de Elias diz assim, e disse, coisa dura pediste, se você me ver, quando eu for tomado de ti, assim será. Se você me ver, quando for tomado de ti, assim será. Versículo 11, e sucedeu, que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu
ao céu num redemoinho. Versículo 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Elias falou para Eliseu: Eliseu, se você vê quando eu for tomado, assim será. Sabe o que Elias estava dizendo para Eliseu? Se você estiver atento ao agir de Deus, você é digno. Se você estiver atento ao agir de Deus, você é digno. Foi o que o Espírito Santo falou no meu coração. Que eu e você jamais podemos perder a total dependência de Deus. Seja você usado como for, tenha você a inteligência que for, seja você dotado dos dons, talentos e habilidade que for, faça você os milagres que for, entenda que você só vai continuar frutificando se você continuar dependendo de Deus. É somente quando nós continuamos olhando para Deus, é que nós continuamos gerando fruto, bom fruto, muito fruto e fruto que vai permanecer. No último dia vai ter muita gente dizendo para Deus: Senhor, mas eu fiz assim, Senhor, mas eu fiz assado, Senhor, mas eu operei desse jeito, Senhor, mas eu fiz essa maravilha, apartai-vos de mim que não vos conheço. Por quê? Porque tem muita gente que na caminhada e na trajetória acaba se esquecendo que quem faz é Deus, quem opera é Deus, quem age é Deus, quem é digno de glória é Deus, porque é dele, por ele e para ele. Mas eu creio que existe um povo na Taquara, que vai continuar olhando para o Senhor. Deus vai nos elevar, Deus vai nos usar, Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai operar. Eu creio, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai salvar, mas nós aqui estaremos sempre olhando para o Senhor. Nós aqui estaremos sempre reconhecendo que nós dependemos de Deus, que a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração para sempre. Quem depende de Deus aqui? Você pode ficar de pé comigo no seu lugar?